Obrigado, Senhor. Todas as vezes que nos unimos aqui em oração, iniciamos a nossa lembrança com um agradecimento por todas as bênçãos que a vida nos oferece. Agradecimentos que vão do ar que respiramos, ao alimento que ingerimos, à capacidade de pensar, de falar, de escutar, e com isto, conviver. Porque somente quando nós perdemos quaisquer destas capacidades, é que nós notamos, ou poderemos sentir na pele, o que significa estar no mundo sem enxergar, ou estar sem poder exteriorizar através da fala nossas ideias, ou quando alguém fala conosco, nós não escutemos. Somente quando perdemos, Senhor, é que muitas vezes vamos imaginar com mais precisão como nós éramos ricos e nunca demonstramos nossa gratidão. Tantos há no mundo que usam a visão para fins nocivos, para fazerem maldades. Quantos usam a voz para extorquir, para intimidar, para agredir, para xingar, para mentir, caluniar, imaginando que esta ferramenta foi dada por Deus para que nós nos tornássemos armas de agressão. Quantos são capazes de ouvir para fornecer a ideia, a melhor forma de fraudar, escutar para dar golpes, escutar para contar para os outros, ou mesmo dedicar a audição a entupi-la de lixos de todos os tipos, com a confusão sonora que a modernidade chama de música, e que não é senão um alarido primitivo, senão pior ainda do que os dos primitivos irmãos de outrora. Naturalmente, Senhor, que a audição é uma ferramenta neutra, mas aquilo que nós buscamos com ela e aquilo que nós fazemos com ela demonstra quem nós somos, o tipo, o padrão de espírito que já está consolidado no nosso ser. Daí nós estarmos aqui iniciando com um agradecimento por todas estas dádivas que permitirão que nós consigamos as outras. A mobilidade, o discernimento, a capacidade de pensar, de exprimir nossos sentimentos, são ferramentas do bem, para que o mundo à nossa volta melhore. Que possam as pessoas sentirem o Teu amor chegando até elas, por aquilo que nós pudermos fazer de bom por elas. Por isso cantaremos, Jesus, do fundo do coração. Ajuda-nos a escutar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, já são 1.500 pessoas que estão conosco nas nossas 3 plataformas e que poderão, caso tenham a vontade de ajudar seus semelhantes, enviar também para eles os seus contatos pessoais, a notícia de que estamos ao vivo para o encontro desta tarde, visando o aprendizado sobre as leis espirituais que a doutrina espírita oferece para quem está precisando, para aqueles que desejam. Notadamente para quem está com problema de saúde e que eventualmente está buscando uma diminuição, um alento a essa dificuldade. Somente quando a gente aprende é que nosso espírito pode ser aliado em comportamento daquilo que a nossa mente está projetando. Porque muitas pessoas querem ter saúde, mas não agem como tal. Muitas pessoas se queixam das dificuldades, mas quando algum médico qualquer diz, olha, o senhor não pode mais comer doce, não pode mais comer macarronada, não pode mais comer carboidrato, a pessoa fala, ah, mas então, que graça tem. A pessoa prefere ficar doente, com os problemas do diabetes, por exemplo, do que se privar daquilo que a sua vontade não é capaz de resistir. Então, essa pessoa não quer ter saúde. Tem algum motivo para ela estar doente. Quando você compreende que nossas enfermidades estão causadas por alguma anterior origem, e que nessa origem está a nossa impressão digital, ninguém fica doente por culpa de Deus. Não é Deus que quer isso. Da mesma forma que você que é pai ou mãe, você nunca vai fazer seu filho ficar doente só porque você quer ver ele com uma febrinha. Você não vai injetar no chocolate dele um tipo de remédio para ele ter diarreia, um laxante, só para ele correr para o banheiro toda hora e você ficar dando risada. Tem gente que pensa que Deus faz isso. Por quê? Porque ignora a lei do universo. E como ignora a lei do universo, a atitude que essa pessoa tem é se revoltar contra o pai.
fazer besteiras em cima de besteiras e se afastar de tudo aquilo, como se você tivesse culpa ou pusesse a culpa de ter que fazer cirurgia cortando você ou te dando injeção no hospital que vai te atender. Fez tudo o que não devia, ficou doente. Quando vai para o hospital, fica sabendo que no hospital eles usam umas facas para cortar você. Tem uma injeção que entra na sua veia, que tem que botar remédio em você pela veia. Meu Deus do céu, eu não vou nesse negócio, que desgraceira. Isso é uma casa de gente maligna, sádica. Vou ficar aqui. Eu me viro com a minha doença. Quer dizer, muita gente pensa assim em relação à divindade. Se afasta do hospital, porque não entende como funcionam as coisas, nem tem noção de que foi ele próprio o causador da sua desgraça. E tudo isso a doutrina espírita nos explica em inúmeras passagens, em inúmeras obras espíritas. Como assim, às vezes a gente procura e não encontra, você deve procurar sem nenhuma dificuldade de encontrar o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo está escrito lá, causas atuais das aflições. Porém, antes, logo que começa o capítulo, o primeiro subtítulo é Justiça das Aflições. Ou seja, todas as aflições que nós temos são justas. E a justiça é exatamente dar a cada um o que cada um merece. Portanto, as aflições de qualquer tipo, financeira, física, de saúde, emocional, todos os tipos de posturas que nos causam impactos negativos, são aquelas que nós mesmos semeamos. Deus não faz nenhum filho ter diarreia só para ele dar risada. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, porque se você veio aqui hoje pedindo para Deus dar um jeito no seu problema, muitas pessoas vão às igrejas imaginando que estão fazendo um favor a Deus, que é um favor, que Deus tem que ser rápido, que Ele já deu a sua honra, da sua honrosa presença lá, e então que Deus resolva logo o seu problema. Se você veio aqui hoje pensando assim, que você está dando a Deus a honrosa ocasião de ver você rezando, veio perder o seu tempo. Porque você não entende quem você é, não entende as burradas que você já fez e quer pôr a culpa em Deus para que Deus resolva o seu problema. Não. Ninguém tem culpa se você é um ignorante, que você não conhece as leis do universo, ignorante nesse sentido, de não ter acesso ou de não ter procurado o entendimento por que motivo você está nessa condição. Porém, se você parar e pensar, você ouviu de muita gente à sua volta, muitos conselhos, olha, não faz isso não é bom para você, age diferente, não adianta você ficar abatido, entregue, perdoa, não faz da sua vida um festival de vingança, de ódio, de agressão, porque isso vai te fazer mal. Quantas vezes pessoas próximas de nós não nos disseram boas coisas? E que às vezes nós até as tratamos mal, porque achávamos que elas não estavam sendo assim muito compreensivas com o nosso estado alienado ou agressivo de ser. Achávamos no direito de ter a reação que nos viesse, vontade de assumir, e as pessoas tinham que nos engolir. Porém, quando uma pessoa não tem este conhecimento, ela vai continuar repetindo isso, até a hora que ela está num estado tão ruim, que ela vai ter que prestar atenção nas coisas que ela fez, o que ela está fazendo, porque senão vai ser muito pior. Portanto, nestas horas, às vezes a dificuldade que nós mesmos criamos, vai possibilitar que a gente vá buscar um caminho, por nossa própria vontade. Ah, você veio aqui porque sua mãe encheu a paciência para você ir lá se tratar. Sua mulher ou seu marido ficaram, eu levo você, você vai ter que ir. Se você não veio por sua vontade, ou se você estando aqui não está interessado em entender o funcionamento, ninguém vai cobrar que você se torne espírita, mas que você entenda o mecanismo, que você pense sobre isso, que você deixe de lado a sua arrogância intelectual, a sua postura de uma pessoa assim, muito preparada para saber todo o lixo que existe no mundo, você é doutor nisso. Mas quando se fala de alguma coisa espiritual, você, isso daí é besteira para beata. Você não vai entender o que você pode fazer para se ajudar. E
lamento dizer, você vai ser a sua vítima. Tendo remédio na sua mão, você não quis tomá-lo. Vai ser destruído por Deus por causa disso? Não, mas você vai sofrer mais, o seu caminho vai ter mais espinhos que você plantou. Por isso, não estamos aqui falando de cirurgia espiritual, em que os espíritos vão baixar aqui, vão fazer chapinha no seu cabelo para ele ficar lisinho, vão tirar a espinha do seu nariz para ele ficar limpinho, vão tirar as suas rugas para você não precisar fazer tratamento estético em lugar nenhum e você não precisar pagar nada. Não vão fazer isso. Nem vão vir aqui ajudar você a se dar bem com a sua esposa ou com o seu marido na sua casa, porque vão lá tratar deles, porque eles são os ruins. Ah, minha casa é só uma brigaiada, eu vou lá rezar para ver se os bons espíritos dão um jeito nessa mulher que é intragável. Ou fazem eu arrumar uma outra, ou um outro, para pôr no lugar. Não fazem isso. Tem lugares por aí que prometem essas coisas, isso é verdade. Mas só entra lá quem está afim de pagar o preço que eles pedem. Só lá. Vai pagar o preço, você vai correr o risco. Por isso que existem esses lugares. Existem lugares que atendem tolos por causa dos tolos, por causa dos ignorantes em relação às leis do universo. Então, quem tem um pouquinho do conhecimento, utiliza esse conhecimento para dar um trançapé em quem não tem conhecimento. E aí cobram e você paga e acha que é justo. Quando de verdade, se você soubesse um pouquinho, você ia saber que aquilo era uma arapuca. Que não é possível existir amor onde alguém está cobrando de você. E que Deus não tem nenhum representante notarial na terra com autorização para receber em nome dele as bênçãos que dizem entregar vindas de Deus. Não, Deus não tem atravessador, não tem laranja, não tem testa de ferro. Nem nas religiões oficiais, nem nas religiões não oficiais, nem nos lugares de terapias que hoje estão abundantes por aí, em que as pessoas usam a espiritualidade para encher o bolso, que é uma outra maneira de você tentar driblar as leis do universo. Então estarmos aqui é justamente um processo de aprendizado. Desse aprendizado, você vai tirar para você mesmo entendimentos que te ajudarão em tudo na sua vida, em tudo. No seu relacionamento afetivo, na sua construção familiar, no seu trabalho profissional, onde você estiver, no relacionamento com os amigos, nos grandes problemas da convivência humana, em tudo isso você poderá aplicar cada um destes ensinamentos. Por isso é que é necessário que a gente rompa essa maneira mística de nos conduzirmos, achando que Deus é que vai resolver os problemas. Todas as igrejas, elas possuem a sua versão física, visível, mas elas só existem por causa daquilo que você não enxerga, em qualquer religião. A nossa capacidade de enxergar, ela é bastante exígua, ela é minúscula. Se você imaginar um cachorro, um cão, um desses animais que a gente tem em casa, eles enxergam milhares de vezes mais do que nós, e escutam milhares de vezes mais do que o ser humano. Não precisa ir muito longe. O pernilongo enxerga a gente melhor do que a gente enxerga ele. Ele acha você no escuro. Você no escuro não consegue achar a saída do quarto. Quando você acorda assim, onde é que eu estou? Você entra no guarda-roupa. Mas o pernilongo, você apaga tudo, ele vai lá, justamente no seu ouvido. Por quê? Porque ele tem outra fonte de orientação. Ele tem outra capacidade de se localizar, ele tem vários outros terminais que fazem com que ele descubra você. Algumas pessoas dizem assim, eu deixo a luz acesa, porque assim que o pernilongo aparecer, eu pego o pernilongo. E até você abrir o olho e vai ver onde está o pernilongo, você já perdeu o rapaz.
E assim os animais, eles têm uma capacidade de percepção do mundo à nossa volta muito maior do que nós. Nós precisamos do microscópio, nós precisamos do telescópio, nós precisamos dos leitores de infravermelho. Existem aparelhos que leem as emanações infravermelhas. Hoje, os militares e boa parte dos que vão fazer coisas ligadas à sobrevivência, eles possuem determinados aparelhos que eles ampliam as pequenas partículas que existem luminosas mesmo de noite, e você começa a ver um outro espectro, que o próprio aparelho fornece para o seu olho enxergar, mas você por você mesmo você não vê. Então estamos falando de visão, mas não estamos nos esquecendo que não é só porque você não é médium espírita, ou não tem a capacidade de ver do outro lado da vida, que você não pode ver os espíritos que estão aqui. É porque nós também não vamos ver o pernilongo, não vamos ver a pulga, não vamos ver a poeirinha que está voando, é tão material quanto a nossa caspa, mas você não está vendo, está passando por nós. A dona de casa limpa a casa na segunda-feira ou no fim de semana, segunda-feira tem um monte de pozinho em cima da mesa. E ele estava lá, ele caiu ali na sua cara, e você só vai ver quando junta muito, aí você vê que tem bastante, mas isso está flutuando. Assim também, todos nós estamos no mundo de ondas, mundo de vibrações e de realidades que nós ainda não somos capazes de enxergar fisicamente, mas podemos acessá-la de uma forma bastante convincente, bastante importante, que envolverá outros de nossos terminais sensoriais. Algumas pessoas já aprendem, já sentem, são capazes de sentir um ambiente pesado, uma situação difícil. Às vezes você chega perto de uma pessoa e você se sente estranha perto dela. Ela começa a te passar uma sensação, não te fez nada, você não está discutindo com ela, você apenas está no ambiente em que ela está e você não está bem. Muitos de vocês já estiveram em lugares, e nesses lugares vocês passaram mal sem que nada tivesse induzido a esse mal-estar acontecer. É muito comum isso acontecer com muita gente, a pessoa não sabe por quê. Tem pessoas que vão visitar o cemitério e tem enjoo depois que vão para casa. Tem que vomitar. Tem pessoas que vão a fazendas de escravos visitar aquele ambiente histórico, não sei o quê, e passam mal, tem que ir embora rápido, porque começa a ter taquicardia, começa a ficar gelado, a pressão cai. Ai meu Deus, eu não sei o que eu comi ontem, acho que foi uma batata estragada. Não foi uma batata estragada. Você está sentindo a vibração do ambiente. Você encontra uma pessoa que começa a conversar com ela, depois de algum tempo você começa a estar com dor de cabeça. Começa, ai meu Deus, coisa estranha, estava tão bem. Aí depois de a pessoa falar com você, tem que ir embora, olha, mas foi muito bom encontrar com você, porque eu estava com uma dor de cabeça, agora ela passou. Ela passou para mim. Você ficou bom e agora sou eu que estou com a dor de cabeça. Então, são todas percepções que ninguém te contou, você assimilou, você sentiu. Você já pensou em pessoas que no mesmo dia te procuraram ou te telefonaram, você falou com elas. Você já sonhava ou tinha ideias a respeito de determinados lugares. Um belo dia você vai num lugar sem esperar e fala, nossa, eu já estive aqui. É a primeira vez que eu vim aqui, mas eu sei que eu já estive aqui. Então, estas coisas são indicadores de que, de alguma forma, que não pelo olho, nem pelo ouvido, nem pela leitura, você teve acesso a umas informações que estão aí e que cada pessoa, quanto mais sensível se tornar, quanto mais ela entender este mecanismo, melhor. É como a cozinheira. Tem cozinheira que se dá a farinha, ovo, o sal, o fermento, e ela faz um tijolo incomível. Não dá para comer. É um pão quadrado, é um paralelepípedo. E tem outras cozinheiras que você dá o mesmo material para ela, ela faz um soufflé, faz uma coisa maravilhosa, faz um negócio que parece tão levinho, tão gostoso que você quer mais. Com os mesmos materiais e a maneira de fazer diferente, alguém conhece a fórmula de como pôr a sequência, a outra não conhece. E estas são coisas que só a experiência vai dar. A mesma forma, você vai poder sentir melhor as pessoas, sentir melhor os ambientes, quando você for o melhor cozinheiro. Você vai analisar, vai sentir a reação em você, vai ter alguma presença. Quem é que já sentiu aqui do nada, e não é de frio, hein?
do nada, de repente arrepiar o cabelo, arrepiar as costas, os pelos do braço ficar em pé. Levanta o braço, quem já sentiu isso alguma vez na vida? Então, essas sensações são decorrência do quê? De uma ação vibratória, uma ação magnética externa, que projetada sobre o nosso corpo, ativa as milhares de antenas que nós temos na pele, que são os pelos. Os pelos são terminais nervosos. E então a reação que o pelo vai apresentar é ficar em pé, de ponta, eriçado, porque alguma coisa atingiu, de uma forma que você não vê, mas o seu corpo detecta, o seu corpo sente. Há pessoas que passam por um nervoso, uma discussão no trabalho, o chefe chama na sala, imediatamente tem que ir no banheiro porque dá dor de barriga. Solta o intestino ou solta a urina. E o que é isso? Ai, eu fiquei nervosa. O cara que fala comigo, você já sabe o que é? Não, não sei. E se for uma promoção? Você não pensou na promoção? Eu não. Porque esse cara é tão chato, essa mulher é tão implicante que duvido que ela vai me promover. Vai me dar um cata. Ou seja, quem fez o mal para você não foi a pessoa, foi você. A pessoa só disse, vai lá na minha sala. O resto foi você que inventou. E a reação do seu organismo é justamente esta. Como nós produzimos mentalmente uma atividade muito negativa, o que faz o corpo? O corpo, ao invés de deixar você ter um derrame, um AVC ou um infarto, da preocupação, canaliza essa produção vibratória densa para a região menos nobre, que é a região do baixo ventre. Então o impacto neste chakra, neste centro de força gástrico e genésico ou básico, vai produzir o quê? Vão acumular essas energias, que são um verdadeiro veneno, e é melhor que para você expelir em determinada situação, ou você vomite, ou você evacue. Então essas forças maléficas vibratoriamente que nós produzimos, vão canalizar-se para essas regiões, para que você possa preservar os órgãos nobres, preservar o cérebro daquela preocupação e daquele nervoso, ou o ataque cardíaco, evitando isso. Então, em algumas circunstâncias, não é o chefe o culpado, não é a pessoa que mandou você ir lá falar com ela que está fazendo mal a você, é o seu medo, é a sua imaginação, é a maneira infantil de lidar com aquilo que pode ser um desafio. Quem é que nunca teve dor de barriga no dia do exame da escola? Exame final, a prova do bimestre, que você precisa tirar nota. Ai meu Deus do céu, eu tenho que ir no banheiro, professor, eu posso ir no banheiro? Pode. Mas o que você está com medo do quê? Ela botou a prova virada de cara para baixo, assim, em cima da mesa. Nossa, que ameaça, não? É um dragão, que vai soltar fogo em você, vai queimar você inteiro. Não, é um pedaço de papel. O que tem lá dentro? Se você estudou, você não tem medo. Se você leu a lição, se você se preparou, você não tem medo. Você está pronto para a hora que virar o papel, você com o olho fechado e o outro aberto, você faz as coisas e entrega. Mas se você sabe que você não estudou, que você faltou dar aula, que você não pôs a lição em dia, que você não fez as lições para apresentar para a professora, você sabe que ali existem coisas que vão te desafiar e você não vai saber. É isso que faz você ter dor de barriga, ou ter medo, ou ter pressão alta. Não é o pedaço de papel, nem o que está escrito nele. É a correlação entre você não saber, por não ter cumprido o seu papel, de ser um bom estudante, e aquilo que vão te cobrar. E aí você fica com o corpo precisando trabalhar você, para que o corpo não tenha uma síncope. E aí que ele vai fazer a canalização desse pavor, desse medo, desse nervoso. Ou para o suor, há pessoas que têm surtos de sudorese, e suam debaixo do braço, suam na mão, suam no pé, o pé fica parecendo que está pisando num charco, né? A meia fica molhada, embaixo das axilas faz aquela marca na roupa de nervoso. Por quê? Porque também, como nós temos terminais de sudorese no corpo todo, e o suor é através da evaporação que ele regula a nossa temperatura, e que ele permite que
a circulação seja abrandada pelo fato de você pôr água para fora do corpo, você baixa a tensão. Então aquela tensão de circulação, de nervoso, que a adrenalina vai produzir, ela é, vamos dizer, aliviada por uns surtos de sudorese. Além de poder também ser utilizado como a diarreia ou o processo de vômito, de enjoo, para você pôr para fora. São consequências, mas não produzidas por ninguém de fora, produzidas pela nossa maneira de interpretar as coisas. Por isso que na casa espírita, o que os espíritos mais fazem é nos ensinar coisas. Não é em resolver os nossos problemas. Em alguns casos, dependendo do nosso merecimento, eles ajudam a resolver. Na primeira vez. Às vezes na segunda vez. Mas depois da terceira vez que você já aprendeu aquela lição, você agora tem que resolver sozinho. É muito interessante quando você estuda as leis espirituais, porque você começa a perceber que o que os espíritos querem que você faça é se tornar adulto. Tornar grande, não no corpo, tornar adulto. Saber enfrentar os problemas sem entrar em desespero. Saber como você defronta um desafio sem já se prejudicar com o apavoramento prévio. Porque se essa pessoa que mandou você ir na sala dela, na verdade tem uma boa notícia para te dar, por que você vai passar mal antes? Qual o motivo? Senão a sua insegurança, incerteza, o seu temor reverencial. Porque o chefe falou para eu ir lá, o que será que ele vai fazer comigo? Vai me bater? Mas conversar nunca foi algo que deveria causar medo ou um motivo de amedrontamento. Mas já notaram como as pessoas têm dificuldade de conversar, de falar, de dizer o que sentem? Elas não gostam de se expor, porque toda vez que você tem que abrir a boca e dizer o que você está sentindo, você está se expondo. E essa exposição, muitos têm medo de fazê-lo, porque vai demonstrar o que a pessoa é. O filósofo Sócrates, da antiga Grécia, ele dizia para as pessoas: fala para que eu te veja. Não era fala para eu te escutar, não. Fala para que eu te veja. Porque a única forma de você ver quem uma pessoa é quando ela fala. Porque é o modo dela falar, o modo de ela exprimir suas ideias, o nível intelectual que ela tem através do que ela vai estar dizendo, o assunto que ela vai estar abordando, os pontos de vista que ela vai estar dando ao comentar aquele assunto. Isto, para quem ouve, revela como se fosse aquele antigo filme das máquinas fotográficas, que era uma película escura, que você tinha que abrir a máquina no escuro para não queimar o filme. É através de você exprimir-se, de você falar, que os outros te veem. E é o que Sócrates dizia: fala para que eu te veja, porque olhando você eu não sei quem você é. Você pode estar bem vestido, você pode estar bonito, você pode estar perfumado, você pode estar esteticamente agradável, ou você pode estar parecendo um mendigo. Uma pessoa que está descalça, com a roupa rasgada. Você vai ficar com pena, com compaixão, vai falar: ei, tira esses caras sujos daqui. Não fala isso com Francisco de Assis, coitadinho. Francisco de Assis? Francisco de Assis andava assim, descalço, rasgado. Então você vê um mendigo, você não sabe o que você está vendo. Você apenas está identificando uma casca. Mas saber quem é a pessoa, só quando você escuta o que ela está falando. Quando ela se apresenta ou pela fala ou pela escrita, que é um outro fator de você também se identificar. E é por isso que tem muita gente que nas reuniões fica muda, não gosta de abrir a boca. Ou quando você manda ela escrever alguma coisa, fala: esqueci meus óculos. Eu te mando um WhatsApp. Posso escrever pelo WhatsApp? Não pode escrever pelo WhatsApp. Por que não pode? Porque o WhatsApp é uma máquina de escrever em miniatura, que você não vê se a pessoa está escrevendo certo ou errado, porque ele tem o corretor.
Você não vê a letra da pessoa, nem sabe se ela escreve certo numa linha ou se ela escreve que nem aqueles garranchos de criança. Porque tudo isso demonstra o que ela é. Como? Qual é a letra da pessoa? Com que clareza ela escreve? Ela escreve em letra grande ou ela escreve em letra tamanho de uma pulguinha? Porque isso está demonstrando o que ela é. Então, pessoas que não gostam de falar, que pessoas não gostam de escrever, na verdade são pessoas que não gostam de assumir quem são perante os outros. Não gostam de se expor. Tem receio de que os outros a julguem, que os outros descubram coisas que ela não quer que fiquem sabendo. Uma pessoa fala muito bem, vende muito bem o seu produto, vai muito bem no comércio. Aí você fala, escreve para mim aí alguma coisa que fala desse produto que eu vou levar para uma pessoa. Ah, ela fala muito bem, mas escrever não sabe nada. Ah, não, minha letra é feia, começa por aí. Ah, eu estou sem caneta, acabou a tinta. Eu vou falar, você escreve então. Por quê? Porque essa pessoa não quer escrever. Ela não quer mostrar para você que ela é analfabeta, que ela não tem cultura escolar. Pode ser uma pessoa muito boa para falar, domina bem o jargão verbal, mas ao estabelecer a necessidade de colocar no papel o que ela está falando, nós fumos, nós vertemos, e olhe lá, xícara com CH, peixe com CH, carroça com 2 S, e ela vai ficar o quê? Vai ficar exposta, vai ter que mostrar que ela não domina a língua que fala. E tem muita gente que se esconde atrás disso, por quê? Porque o orgulho não permite que ela demonstre que, apesar de ela ser tão fluente, ela é analfabeta. E olha, eu vou falar para vocês, não são só pessoas que não tiveram escola que são analfabetas. Eu conheço médicos analfabetos. Conheço médicos que você pega um livro desses do Evangelho e dava para a pessoa ler, não sabia ler. Não consegue ler o livro. Não sabe fazer pontuação. Não sabe entonar as frases. Médicos. A hora que você pedia para escrever, então, nossa senhora, não é que sua letra era um garrancho, que também, até muitos médicos não sabem escrever por causa disso, mas é um absurdo que, como é que se exprimem? Porque não tem domínio, e se não dominam o que falam, não dominam o que escrevem, como é que pode dominar o bisturi? Açougueiro faz isso às vezes melhor. E é o que nós temos visto ultimamente, em termos de pouca ou má formação, porque as pessoas na base, não é no conhecimento técnico, é na base, elas não são capazes de dar o alicerce necessário. Ela sabe o que é o arroz, ela sabe o que é o feijão, ela sabe o que é a farinha, o óleo, sabe o que é a manteiga, o leite e o fermento, mas não sabe fazer o bolo. Vai fazer um tijolo, não vai fazer um bolo. Com todo o material do melhor para ela poder usar. Não sabe. Ah, mas eu pensei que você soubesse. Mas não deu certo. Não vai dizer, olha, eu errei, eu não sei fazer, nunca fiz. Porque isso demonstra que a pessoa não está preparada. Então, porque já não disse antes, né? Eu não sei fazer bolo. Ah, mas você é uma pessoa, dona de casa, que tem tanta coisa aí, faz comida para todo mundo. Ah, não, eu sempre vou dar uma olhadinha, peço para alguém me ajuda. Então não é você que faz, né? Não, não é, não sou. Mas por que então você quer parecer que é você? Por causa do orgulho, da vaidade. Estas são circunstâncias que estão na raiz dos nossos problemas. Quem nós somos? Quanto dominamos das coisas? Somos capazes de exprimir nossas ideias corretamente? Um dia eu estava indo para casa com um amigo nosso, do Bezerra, estava dando carona para ele, e coloquei uma música para ele ouvir. Eu perguntei para ele, o que você achou dessa música? Ele me respondeu, é gostosa. Eu falei, tem gosto do quê? Porque eu já ouvi 300 mil vezes essa música e não sei que gosto tem. Que gosto que ela tem? Não é que tem um gosto, mas você acabou de dizer, essa música é gostosa. Você está usando uma expressão que demonstra o quê? Paladar, alguma coisa gustativa, um padrão de avaliação por um sabor. Eu sei que você está dizendo figuradamente, mas será que não dava para dizer sobre uma música, usando um outro
tipo de qualificativo que não se use a não ser para comida? Que música é essa? É azeda. Como? Você gostou desse bife? Ah, eu gostei, esse bife está bem afinado. Como que é um bife bem afinado? Só se for o bife, aquela musiquinha, né, que criança toca no piano, o bife. Mas mesmo assim não depende do bife, depende do piano, está afinado. Então, por que a gente fica usando qualificativos que não são das coisas? E a gente se entende bem, porque a gente explica, não é isso que eu quis dizer outra coisa. Então, por que você já não disse? Porque você não pensou corretamente, você não agiu com a mente sob o domínio daquele que está comandando o barco. Você se deixou levar pela correnteza. Quando de verdade você só vai ser alguém realmente adulto, que é o que os espíritos desejam que nós nos tornemos, quando você souber exprimir o que você está sentindo. E como isso dá trabalho, tem muita gente que não gosta de fazer isso, nem gosta de dizer o que está sentindo. Porque se você colocar a pessoa, escuta, o que você está sentindo? Ah, não sei, mas pode contar. Ah, mas está difícil. Você leu esse livro? Eu li. E o que tem esse livro aí? Ah, eu li, é legal, é bom, é muito bom. Mas o que esse livro fala? Ah, não sei direito, tem uns personagens. Não, todo livro tem personagem. Mas qual que é o nome do personagem? Ah, não lembro. Sabe que eu não lembro? Pô, você não lembra o nome do livro, não lembra o nome do personagem, não é capaz de dizer o que o livro está... Então você não leu esse livro. Li, claro que eu li, eu lembro direitinho. Não lembra nada. Você só está dizendo que leu, mas você não é capaz de reproduzir. Se você não é capaz de reproduzir, não tem jeito, você não leu. As coisas que o mundo espiritual está buscando fazer conosco, ou que ele está querendo que a gente faça conosco mesmo, passam por essa autenticidade. E essa autenticidade atua em todo o nosso ambiente de vida. Desde aquilo que você come, por que você come isto? Passando por aquilo que você veste. Por que você se veste desse jeito? Qual o objetivo de você vestir essa roupa transparente? Ou essa roupa curta? Para que você está precisando vestir assim? Onde você quer chegar? Não é para você se proteger do frio nem do calor. Porque muita gente vai dar uma desculpinha, porque está na moda. Não, está na moda andar pelado. E só porque está na moda andar pelado, você acha que a moda te autoriza a ser uma pessoa leviana a esse tipo? Ou você vai dizer, não, isso é moda, mas eu não gosto dessa moda. Não vou andar assim. Então, todos estes são aspectos de como você vai se comportar. Por que você deixa o cabelo desse tamanho ou faz esse tipo de penteado? Por que você usa esses hábitos que as pessoas hoje, você vê na televisão, de usar aquelas barbas de Papai Noel, gigantescas? Num país que é quente. Quando um país é nórdico, a barba ajuda até a cobrir um pouquinho, né? Vai um pouco de calor, você não fica, o rosto fica protegido. Mas você está no baita do Saara, está usando aquela barbona. Mas por quê? Qual o motivo? Só dá trabalho, só dá gasto. Aí tem gente que ainda põe lampadinha na época do Natal para ficar acendendo e apagando na barba, fazer aqueles enfeitinhos, fazer trança na barba. Mas qual é o motivo? O que você está fazendo? Você não nasceu com isso. Qual o problema de você ter o rosto com uma barba mais rala, uma barba menor? Mas onde você viu isso para imitar isto? E isso vai em tudo. Outro dia eu estava andando, não sei em que lugar aí, fui com a minha esposa, não sei se foi num consultório médico. Aí eu sentei para esperar minha esposa, olhei no pé de uma mulher, tinha 4 anéis nos dedos do pé. Quase que eu dei a dona Donola para ela, porque se ela gosta de usar tanta bugiganga assim nos dedos do pé, quem está vendendo isso vai se dar bem. Mas alguém pode me dizer para que teve que usar anel no dedo do pé? Pulseira no calcanhar. Pulseira na cintura. Cinto de castidade ninguém quer.
Mas pulseira em todas essas partes, ai, é legal, é bonito. Aí põe na cintura, tem que botar um sargento no umbigo para segurar, senão o negócio vai lá para baixo. São aqueles piercing que a pessoa enfia. Tem pessoa que tem tanto buraco na cara que se ela precisar molhar a horta, é só encher a boca e saiu. Fira um chafariz, que nem aquele negócio de molhar regador. De tanto furo. Qual o motivo? Ninguém está dizendo que ela não pode fazer isso, tanto é que ela está fazendo. Mas você já perguntou para quê? Por quê? Tem gente que tem piercing na língua. Tem um negócio enfiado na língua lá. Engraçado, às vezes você vai no dentista, ele te anestesia a boca, você vai, cuidado na hora de você almoçar. Aí você chega na hora do almoço, você começa, benzinho, que bife estranho é esse que você fez aqui? Bem, não tem bife, hoje é macarronada. Mas eu estou mordendo o negócio, não, é a sua língua. Você está mordendo a língua pensando que é bife, porque está anestesiada, você não tirou a língua do lugar. Imagina se a pessoa tem um piercing na língua, vai furar o céu da boca. Mas é necessário isso? Porque essa pessoa que tem todos esses apetrechos e essas preocupações, ótimo, mas pede para ela escrever alguma coisa, vê se ela consegue. Vê se ela sabe escrever corretamente, meia página, sem errar pontuação, sem errar conjugação verbal, sem errar conjugação nominal, sem errar a acentuação. Vê se ela é capaz. Mas para imitar a moda sem que isso precise de esforço nenhum, basta ter um dinheirinho que a pessoa investe nisso e continua tão burra como sempre foi. Isso mulher e homem, não tem diferença. Isso é a base. É a base. Quando você não tem a base, o que adianta você fingir que é uma deusa? O que essas moças e esses rapazes que são bombadaços, cheios de testosterona, de musculatura, o que eles vão dizer se alguém pedir para eles escreverem uma coisa e eles não souberem conjugar um verbo? Nós não sabemos. Ah, nós estamos aqui, já lemos livros, mas conjugue um verbo para ver se você acerta. Conjugue um verbo. Em todos os tempos. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, presente de subjuntivo, passado, particípio, futuro, particípio passado, imperativo, afirmativo, imperativo negativo. Conjugue um verbo simples, regular. Nós que estamos, não estamos falando de coisas que são os outros que merecem ser execrados. E nós? Vamos nos colocar. Nós pintamos o cabelo, nós deixamos o músculo crescer, nós usamos carros bonitos para fazer as pessoas ficarem olhando para a gente. E o carro tem 300 cavalos no motor e um jumento guiando, que não é capaz de conjugar um verbo. O que adianta? Conhecer é básico, mas não é só conhecer religião, nós precisamos conhecer quem nós somos, onde estão os nossos limites, por que você brigou com a vizinha, por que você não falou bom dia quando a pessoa entrou no elevador, o que você tem contra ela, o que ela te fez e você guardou isto? Se você não entende isto, naturalmente você vai esperar que Deus venha e resolva o teu problema, porque para você resolver o teu problema, vai ter muito serviço para fazer. Aí a pessoa vai, eu vou lá que no centro espírita eles dizem que vão me tratar. Vão tratar, mas vão tratar como? Vão tratar te dando conhecimento, te dando instrução, te dando noções do que você veio fazer na casa espírita. Porque se você não souber isso, você vai sentar aí e ficar louco da vida que não acaba nunca, até a hora que você vai tomar passe, porque você acha que é o passe que vai resolver o seu problema. Então você fica sentado como alguém que tem que engolir e fica, ai meu Deus, que hora que vai acabar esse negócio? Ai que cara chato, ai eu queria ir embora, ai eu não venho mais aqui. Não, eu não precisava nem ter vindo. Não precisava ter vindo.
Porque o que você vai fazer depois é só o final, o principal acontece aqui. Daí ser um momento em que você vai poder assimilar coisas, e durante essa assimilação, quando você está aberto para isso, os espíritos te operam aqui dentro do salão, enquanto você está aqui. Mas para isso você precisa saber. E para saber é fácil, tem muita informação. Esse livrinho aqui chama Na Seara do Bem. Nós não temos para vender aí, eu acho que já acabou, faz tempo. Esse livro foi escrito pelo médium Luiz Antônio Ferraz, e quem escreveu foi um espírito chamado Antônio Carlos Tonini. Eles são de Votuporanga. Este livro, ele é muito simplinho, ele é fácil de ler, ele é bem básico. Adolescente pode ler, que não vai ter dúvida nenhuma. Talvez tenha dúvida para entender as cenas que ele está descrevendo, mas é muito fácil de entender. E graças a essa simplicidade, essa facilidade, o projeto Imagem, do nosso querido irmão Américo Sucena, ele transformou este livro em imagens. E este livro em imagens, você está vendo aí na Seara do Bem, as capas deste livro, a mais antiga e a mais moderna. Esse livro em imagens, inclusive, pode ser adquirida, esse conjunto de imagens está lá no projeto Imagem, você pode comprar para exibir na casa espírita, ou para você ter na sua casa, mostrar para os seus filhos. E nesse projeto Imagem, o Américo colocou o título de Nos Bastidores de uma Reunião Espírita. Nos bastidores. Bastidor é aquela parte que está de trás, né? Você está vendo aí o título. Aquilo que está atrás da cena, você não enxerga, mas está tudo lá atrás para o cenário ficar em pé. Bastidor. Você não está vendo o cenário, você não está vendo os personagens, mas de repente ele entra assim. Oh, de onde ele saiu? Estava no bastidor. E na casa espírita? Você foi lá. Você não está vendo o que está no bastidor, mas eles vão mostrar para nós, para a gente entender o que acontece. Você vai ver então algumas imagens, o Raul vai começar a colocar para mim. Essas imagens são do projeto Imagem. Vai? Pode pôr primeiro. Eles estão chegando na casa espírita. Lá embaixo, aí, ó, Antônio Zinga, 52. Campinas. Não é não. É lá no centro de Votuporanga, lá onde o Antônio Carlos Tonini e o médium, eles faziam parte. Ali você vê os dois espíritos, o que está chegando já está do outro lado, já morreu, e o amigo dele que veio explicar para ele o que acontece. E lá embaixo, ó, vocês veem na calçada, um pessoalzinho ali, uma instituição com uma porta aberta, está vendo lá atrás um jardim com um monte de salinha. Então, eles estão chegando nesse ambiente para o Antônio Carlos Tonini, o Tonini, começar a aprender do outro lado da vida o que acontece naquela casa que ele frequentou quando ele estava encarnado. Aí, quando eles chegaram, o Raul vai continuar colocando, ele é apresentado para o Joel, que é o espírito responsável pelo trabalho daquela casa. Toda instituição, não importa mesmo que seja católica, tem espíritos, e os espíritos tomam conta, eles organizam, eles são, hierarquicamente falando, responsáveis em função de sua evolução maior, enquanto que os que não estão tão preparados, eles vão fazendo outros trabalhos na instituição. Como você vê ali, são vários espíritos que estão cuidando, tem os encarnados lá na mesa, lá no fundo, existem alguns espíritos no corredor ali atrás à direita, também organizando a parte dos assentos, onde as pessoas vão se posicionar, e eles estão, no próximo slide, reunidos, olha lá, tudo isso é espírito. Tem tantos espíritos aí, ou tem mais espíritos do lado de lá do que vocês sentados aqui. Aliás, as pessoas que tinham vidência, quando estavam na nossa casa, costumavam dizer que nos dias de cirurgia espiritual, para cada pessoa sentada no salão ou no corredor, havia 2 espíritos fazendo uma análise biológica no que estava acontecendo com ela. 2. Na condição de enfermeiros, de médicos, fazendo o tratamento prévio, antes de fazer a cirurgia final. Então vocês imaginam, né? Esse ambiente que às vezes você pensa, nossa, hoje tem bastante gente. Não tem nem
20% de quantos espíritos estão aqui. Sem contar sem contar com aqueles que a gente traz de casa, da rua, sabe? Os carrapatos que grudam na gente porque a gente deixa o nosso sangue exposto e eles gostam, a gente tem sintonia com eles. Esses espíritos que estão conosco, que vêm conosco, eles também são admitidos. Em alguns casos, há um ambiente da casa espírita. Agora você vai ver um outro slide, que ele vai mostrar, não sei se você consegue enxergar, dá para apagar a luz aí, Gaspar ou Hilda? Apaga a luz do salão aí, porque a imagem fica bem, está muito clara. Ele está mostrando que nos cantos do salão, dá para ver aí ou não? Deixa eu apagar aqui. Melhorou? Nos cantos do salão existem postos de vigilância. Aí vocês estão vendo 2. Tem um espírito em cima de cada um, como se fossem 2 pequenas torres, que são responsáveis por manter a vigilância vibratória no ambiente onde os encarnados vão estar e onde os desencarnados também vão estar. Então ele está mostrando, esse já está no capítulo 4 do livro, está mostrando vamos dizer, este campo magnético de defesa, porque também do outro lado existem espíritos necessitados, espíritos que estão em desequilíbrio, espíritos que querem tumultuar as tarefas que se realizam. E então, estes campos vibratórios neutralizam esses impulsos agressivos. No próximo slide, você vai ver uma outra área da instituição, que é o local da câmara de passe magnético. A casa espírita tem um lugar reservado à ação fluídica intensa no organismo das pessoas, quando elas vão se dirigir para a troca das energias do passe magnético. E você vê ali que existem espíritos responsáveis por esse lugar, por esse ambiente, todos eles carregando essas ânforas que são medicações que os espíritos usam para colocar na água que as pessoas vão beber. De cada uma dessas ânforas existem produtos vibratórios que os espíritos manipulam e tem um potencial muito grande, uma gotinha daquela faz milagre na pessoa. Mas estão guardados na sala de passe. E eles estão sendo orientados, o Antônio Carlos Tonini está sendo orientado para ver como que as coisas são. Para você entender que em cada lugar, em cada atividade do mundo espiritual tem responsável, tem trabalhador, tem gente que vai se dedicar ao serviço de transfusão de energia, outro vai se dedicar à magnetização da água, tudo muito bem organizado. No próximo slide você vai ver o salão. Olha aí no salão, vocês veem que existem pessoas cuidando da mesa, onde estão colocados os aparelhos, onde estão marcando o potencial vibratório do ambiente, nas mãos desse primeiro espírito, ele tem alguns aparelhos, e tem aquele que está com as mãos na parede, ele está cuidando da organização da tela fluídica, tela que vai representar em imagens tudo aquilo que vai ser falado naquela noite ou naquele dia de reuniões. No próximo slide, você vai ver o quê? O Antônio Carlos Tonini, conversando com um amigo que está explicando para ele, e lá na porta quem? Quem? Nós. Que horas vai abrir? Os encarnados, do outro lado do vidro. Eu quero entrar, quero sentar lá no lugar, não sei o quê. Eles são os encarnados que vieram para a reunião naquele dia. E você vai ver no slide seguinte, olha lá, olha os encarnados lá embaixo. Está vendo? Mas olha que interessante. Os encarnados estão em colorido. Roupa azul, vermelha, amarela, laranja. A porta da instituição, o Antônio Carlos Tonini está vendo, ela é como um vórtice de energia luminosa. Tem todo um espectro de energia que emana, que brota de dentro da casa espírita, graças aos espíritos que estão lá tomando conta do ambiente. E na porta estão os encarnados. Mas vocês estão dando uma olhada no chão ali na calçada? Olha só quantas entidades escuras.
Algumas estão caídas, outras estão levantando o braço ameaçadoramente, outras estão xingando do outro lado da rua, querem entrar, mas aquele campo magnético impede que eles se aproximem muito. Porém, aqui à direita, tira esse símbolo aí da TV, por favor, estou mostrando imagem. Ali onde está esse símbolo que sumiu agora, vocês estão vendo que existem mesmo espíritos escuros, com algumas entidades espíritas que estão de claro, que estão sendo acolhidas. São entidades necessitadas, que estavam na rua, que foram atraídas pela luminosidade da instituição, mas que já tinham condições de ser recolhidas naquela noite. Enquanto os outros que estão aqui, muitos estão caídos no chão, outros estão xingando, outros estão bravejando, esses não têm ainda o preparo mínimo para serem acolhidos na instituição. Tem que esperar a vez deles. Depois tem a preparação, o rapaz cantando. Depois vai haver o quê? Vai haver o início do encontro dentro da casa espírita com a prece inicial. Aí vocês estão vendo que o artista desenhou as casas espíritas de antigamente, que eram casas que tinham uma parte de palco mais alta, e tinha uma mesa, e as reuniões públicas eram feitas ali. Então é uma visão tradicional. A nossa casa espírita não funciona mais desse jeito. Mas outras casas espíritas de Campinas também não tem mais isso. Mas às vezes, para que os que estão mais ao fundo possam enxergar quem está falando, às vezes eles têm um sobressalto de madeira ou mesmo de alvenaria na frente, para ficar um pouco mais alto e o pessoal do fundo poder enxergar. E aí você está vendo que existem pessoas sentadas ao lado do orador da noite, que vão também auxiliar na modulação vibratória que vai envolver as duas entidades que estão atrás. Os dois que estão atrás em pé são espíritos, que são responsáveis por coordenar as ideias de quem vai falar. No slide seguinte, você verá um momento em que ele vai fazer a oração, que ele vai vibrar, e que nessa vibração, você vê que a mente do espírito se conecta com a mente do orador. O campo magnético de proteção envolve a mesa, e todos ali estão em harmonia com aquilo que os espíritos querem que aquele orador fale, da maneira que eles querem que o auditório escute. Por isso que existe este facho de luz que liga a mente do espírito à mente de quem está falando. Não é que o orador esteja mediunizado, incorporou o espírito, não. Porém, o espírito, conhecendo a assistência e as necessidades da assistência, vai ajudar o orador a dizer coisas que possam chegar àqueles que estão precisando ouvir aquelas notícias ou aquelas informações. Aí o orador começa a falar. Isso está lá no capítulo 13. O orador começa a falar sobre temas ligados à noite, àquela noite. Diz então o capítulo 13: à medida que o expositor discorria sobre a fé e suas implicações, porque tudo isso estava ligado ao que na noite se estaria falando, os encarnados atentos recebiam a mensagem comovidos. Enquanto acompanhavam as narrativas, as descrições em suas mentes, você via que eles ficavam pensando nos fatos e nos acontecimentos de suas vidas. Fatos estes que, agora, diante do que eles ouviram, que a luz dos ensinamentos recebidos lhes proporcionou, ou eram aprovados em sua consciência, ou eram desaprovados pelos que estavam ouvindo. Nossa, ele falou um negócio desse, puxa vida. Outro dia eu estava em casa, passou uma situação assim, eu agi desse jeito, puxa, nossa, eu não devia ter feito aquilo. Então, na mente da pessoa que está ouvindo, dentro da casa espírita, na hora do diálogo, na hora da conversa, da exposição, começa a existir a penetração dos conceitos, e você que está ouvindo começa a meditar sobre eles. Aí o orador da noite, o Marcos, ele
O Marcos é o ajudante que está orientando o Tonini, não é o orador, é o espírito que está acompanhando. Aí ele diz para o Tonini assim: ô Tonini, dá uma olhadinha só, vamos ver aqui como está sendo positivo os comentários que o palestrante está tecendo, no sentido de influenciar os ouvintes interessados. A mensagem esclarecedora nos permite uma análise sincera quanto à postura daqueles que estão assumindo a existência com o desejo ou não de se melhorarem. Nesse instante, então, o espírito Marcos pegou o Tonini e conduziu até perto de uma jovem que estava sentada na assistência, encarnada, que acompanhava os ensinamentos do Evangelho. E ele me disse assim, o Tonini está dizendo que o Marcos lhe disse a ele: preste atenção às palavras do orador e a maneira pela qual elas repercutem no psiquismo de nossa irmã. Aí então, o expositor estava discorrendo com veemência a respeito de um simples acontecimento do cotidiano, mostrando que às vezes, por causa da nossa intolerância, geramos desentendimentos e dores que facilmente poderíamos evitar. Põe o próximo slide. Nesse momento, não, Raul, não é esse slide. Não, você pulou o slide. É o slide 13. Depois de... Aí, isso mesmo. Veja só, a moça está sentada, esse narizinho arrebitado aí, ó. Tá vendo? Aqui bem na frente, de roupa roxa, cor-de-rosa. E o cara está falando que a gente às vezes briga por tolice e nossa intolerância. Nesse instante, a moça se lembrou de uma discussão que ela havia tido com a mãe no dia anterior. Veja o campo mental dela ali à esquerda em cima, ó. Ela com uma cara feia, irritada, e a mãe querendo conversar com ela, falando certas coisas. Esta lembrança ruim transformou-se automaticamente num quadro vivo na tela mental da moça. Vivo. Porque o pensamento gera plasma, gera matéria, isso se organiza em volta de nós como se fosse um campo de uma tela de cinema em pequena proporção, que as coisas acontecem, aquilo que nós estamos pensando se repercute ali. Eu pude ver, diz o Tonini, pude ver surpreso, aquela simpática moça sentadinha ali, que nem nós, né, todo bem bonitinho, simpático, banho tomado, perfume passado, escutando a palestra. Ele viu essa moça simpática, totalmente alterada na imagem, simplesmente por não aceitar um conselho que a mãe tentava lhe dar. Transtornada, gritava xingamentos, ferindo o coração da mãe, e saiu batendo violentamente a porta da casa. Foi para a rua. Essa é a cena. Quem produziu foi a própria pessoa que praticou a cena. Ela se lembrava disso. Os espíritos estão vendo. Ela está se lembrando. Ouvindo a mensagem esclarecedora, a moça reprovou os próprios erros que ela havia cometido. E enquanto discretamente enxugava os olhos úmidos, pensou consigo mesmo sobre a necessidade de se desculpar perante a sua mãe. Quando chegasse em casa, pedir desculpa. Essa é a cirurgia. Essa é a cirurgia espiritual. Acontece no salão. E acontece dentro da consciência das pessoas. Quando elas mesmas, sem que ninguém acuse de terem feito alguma coisa errada, elas mesmas sabem. Nós mesmos sabemos. E quando nós sabemos e nos envergonhamos do que a gente fez, a gente sabe que para essa vergonha ser superada, nós precisamos corrigir o mal. Eu, como espírita que eu era, diz o Tonini, eu não desconhecia os benefícios dos comentários evangélicos. No entanto, aquelas observações permitiam-me uma visão mais ampla a respeito das reuniões espíritas. Perguntava então a mim mesmo: será que uma palestra verdadeiramente não é uma terapia, uma cirurgia, um tratamento?
E o Marcos, que estava ouvindo meus pensamentos, me disse: sem dúvida, meu amigo, a mensagem esclarecedora que é veiculada nas reuniões espíritas é verdadeiro processo terapêutico em ajuda às criaturas. E aí então ele indicou na plateia uma senhora. Ele indicou essa senhora que você vai ver nesse slide aí. Olha lá, mulher bem vestida, tailleur, blusa, cacharel, gola alta, óculinho da moda, cabelo bem arrumadinho, sentada ali de olho aberto, prestando atenção. E o que está saindo da cabeça dela? Uma nuvem escura sai do seu campo mental e se concentra no peito. Pode ver que sobre o coração há uma fumaça escura concentrando-se ali. Analisei com cuidado o seu centro cardíaco. Notei que aquela mulher trazia sobre o centro cardíaco densa e escura massa, que semelhante a uma fumaça tóxica, lhe apertava o peito. Percebi então que aquela nuvem de nocivos miasmas provinham exatamente do seu campo mental. Ela estava produzindo isso com o seu pensamento. A infeliz mulher alimentava pessimismo doentio e cultivava pensamentos negativos, os quais se extravasavam de sua casa mental e se dirigiam a diversos setores do corpo físico, sobretudo ao centro cardíaco ligado às emoções e aos sentimentos. Pode deixar a imagem aí, mas eu vou fazer um pequeno parêntese aqui. Com base nisso que você acabou de entender, com a imagem que está na tela, dá para entender por que eles precisam tanto que você assista televisão? Que você tenha medo de quem espirra, que você tenha medo de qualquer tipo de notícia que diz que alguém está passando mal, porque o medo vai fazer isso com você. Você vai produzir isso, a sua mente vai gerar essas ondas negativas que vão se concentrar sobre você, e será muito mais fácil você ceder a tudo aquilo que eles querem que você faça, em prejuízo de você mesmo, com a desculpa que te vai te salvar. É esse o mecanismo. Produzem um amedrontamento, dão notícias de apavoramento, você fica em desespero, começa a passar mal, por causa disso que o seu pensamento vai começar a multiplicar, e aí você cede, com facilidade. Aí o Marcos, que estava lá com o Tonini, disse a ele: essa irmã, se não modificar os próprios pensamentos, ela se candidata a sofrer grandes desequilíbrios orgânicos. Seus pensamentos infelizes dirigem-se para o centro cardíaco, bombardeando-o com sua influência nefasta. Se recorrer à medicina, se ela for ao médico, por certo, os médicos vão recomendar o uso de antidepressivos, tratando dos efeitos, sem compreenderem que a causa é toda espiritual, é da sua mente, ela que está produzindo. E assim sendo, torna-se imprescindível o tratamento terapêutico, que atinja o espírito, não o corpo. Nesse sentido é que afirmamos ser verdadeira terapia a palestra educativa. Preste atenção, falou o espírito, o Marcos, ao Tonini. Então, depois, o expositor passou a abordar assuntos sobre o poder da fé, na mesma palestra. Falou com vigor e entusiasmo sobre a coragem, a confiança, a esperança. As palavras nasciam do seu pensamento e do seu coração, do seu sentimento, como se fosse uma luz projetada, obedecendo aos mecanismos naturais do magnetismo, que impregnavam-se no psiquismo dos ouvintes, propiciando a eles visíveis transformações. Aquela senhora que nós havíamos observado, ao influxo, sob a influência das palavras de bom ânimo, carregadas de otimismo, de alegria, acatou-lhes o comando, modificando a forma de pensar.
Percebi que, sob a influência amiga, passara a emitir vibrações mentais positivas, que pouco a pouco iam eliminando as densas sombras, saneando o seu centro cardíaco. Ela mesma, ao pensar de outra forma, possibilitou que aquele miasma, aquela coisa densa, pesada, começasse a ser extraída dela. Ela não produzia mais, os amigos espirituais iam ajudando também a diluir aquele núcleo, e então ela de repente se sentiu mais calma. Quantas vezes eu não escuto de vocês que saem da sala de paz, ai, eu estou saindo tão levinho, parece que eu estou pisando em nuvem. É que arrancaram de você uma tonelada de entulho, né? Deram um banho de caco de telha em você, rasparam bastante, arrancaram aquela coisa densa de preocupação, de medo, de aflição. Você voltou a ser você, filha de Deus, filho de Deus, capaz de vencer todos os obstáculos, confiante em você mesmo. E isso faz com que você sinta totalmente aliviado. É isso que você está vendo na tela. Aí o Marcos diz ao Tonini: nossa irmã foi auxiliada pela mensagem de luz do Evangelho do Mestre, porém ela não está totalmente curada. Como acontece em qualquer tratamento deste nível, o seu comportamento mental daqui por diante é que vai lhe garantir a saúde espiritual ou o retorno à doença. É neste sentido que entendemos aquilo que Jesus disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso que vocês estão vendo é o arroz com feijão de todos os dias, de qualquer religião, de qualquer casa espírita. Vocês sentados aqui, cada um pensando naquilo que você tinha de plano para fazer, ao invés de pensar no que você veio buscar. E obviamente, se você não para de produzir estrume mental, você não pode imaginar que você vai ter um campo vibratório perfumado. A não ser que você mude isto. Mas tem mais coisa interessante. Depois desse slide, e você viu, não adianta nada estar bonitinho, perfumado, cabelinho feito. Ele vai para um outro indivíduo que está sentado lá na reunião. Você vai ver aí na tela. Aí está esse senhor. Ele está de olho aberto, está prestando atenção. Mas onde que está a mente dele? Está pensando o quê? Está pensando naquele campo que você está vendo ali à esquerda em cima. Ó. Ele está sentado numa mesa de escritório, mexendo em papéis. Paramos diante de simpático senhor que, com os olhos fixos em uma janela do vasto salão, parecia vislumbrar acontecimentos distantes. De sua tela mental, imagens de muita nitidez se destacavam diante dos nossos olhos. Ele se perdia em preocupações referentes às suas atividades profissionais, pensando nas tarefas que o aguardavam no dia seguinte. Não era um assunto sério, era um assunto simples de questões naturais e rotineiras do seu trabalho. Eu tenho um prazo, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que bater um carimbo, eu tenho que mandar para alguém, tenho que levar no correio. Essas tolices que a pessoa, em vez de estar prestando atenção no que ela foi fazer, estava prestando atenção. A dona de casa, será que eu desliguei a panela do fogão? Vai chover, acho que deixei a janela de casa aberta. Quer dizer, nada com aquilo que você estava fazendo aqui, na casa de oração. O homem da terra, na terra, disse o Marcos, omisso à sua realidade espiritual, entrega-se total e tão só ao trabalho profissional, onde ele obtém o pão de cada dia. Se com o dinheiro pode suprir todas as necessidades, não consegue com o dinheiro alcançar a paz de espírito. Jesus referiu-se à necessidade de buscarmos primeiramente o reino do céu, e que tudo mais nos seria acrescentado. Porém, o essencial, seja o pão do Espírito, é quase sempre deixado para segundo plano. Em vez de alimentar-se desse banquete divino, nosso companheiro prefere continuar ruminando as preocupações rotineiras.
Aí, qualquer semelhança não é mera coincidência. Preste atenção. Dá uma olhadinha no próximo slide. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Você foi na igreja para dormir. Você foi na casa espírita, procurou o canto assim para ficar apoiado aí nesse negócio, nesse pau aí que está aí, só para botar o cotovelão e dar umas pescadas. Eles perceberam, o Tonini viu que no grupo, porque lá o palestrante não era o André. O palestrante era esse homem que estava lá falando, que é muito melhor que o André. Porque se fosse o André já tinha acordado todo que estava dormindo. Como já de vez em quando faço aqui. Acorda o cara que está aí no canto, todo mundo acorda. Até que não seja ele, e até quem está acordado acorda mais ainda. Por quê? Podem ver que eles estavam perplexos, porque alguns dos ouvintes dormiam profundamente. Aí eu perguntei, o Tonini perguntou, Marcos, como a gente interpreta essa questão do sono que muitos encarnados assumem durante as reuniões da casa espírita? Trata-se de obsessão, como geralmente se afirma entre os homens? Ou seja, alguém fala assim, não, ele está dormindo porque tem um espírito lá fora que está fazendo ele dormir, está obsedado, não quer que ele escute. É verdade, isso acontece. Mas o Marcos vai explicar mais coisa. Ele diz assim, ainda aqui, nós podemos citar, mesmo nesses casos, a indisciplina mental. Indisciplina mental. Ou seja, sua mente não obedece você. Tenho certeza que você nunca dormiu diante de uma revista de mulher pelada. Nunca. Você nunca alguém pegou você com uma Playboy assim na frente de você dormindo em cima. Ai, estou com sono. Você nunca dormiu diante de um final de novela, capítulo final da novela, ou mesmo um capítulo da novela. Você nunca dorme ali, não dorme no jogo de futebol, você não dorme na cobrança do pênalti, você não dorme na hora do sorteio da loteria, você dorme na hora da reza. Por quê? Porque isso não vai te trazer dinheiro, isso não vai ser interessante, porque você não está tão interessado em saber. Você nunca dormiu durante uma fofoca, sabe, a sua amiga, vou te contar um negócio, vem aqui que eu vou te contar. Você conta logo, que senão eu vou dormir. Aí você apaga. Nunca você dormiu na hora do fuxico, nunca. Nem na hora de falar o fuxico, nem na hora de ouvir o fuxico. Aqui podemos citar a indisciplina mental. Existem muitos irmãos que dormem durante as reuniões simplesmente por não cultivarem a atenção. Não gostam de prestar atenção. Afirmam ser muito difícil acompanhar o raciocínio do orador. Porém, são capazes de assistir com interesse durante horas a fio um filme de suspense, de difícil interpretação, um drama daqueles pesados, a pessoa não perde, nem pisca o olho. Outros se dizem cansados depois de um dia de intensa atividade e por isso entregam-se ao sono. Entretanto, nós os vemos atenciosos após as atividades profissionais, diante dos programas de televisão, ou entusiasmados comparecendo a este ou aquele evento social. Infelizmente, meu amigo, são mentes preguiçosas que somente o tempo e a dor poderão transformar. Aí o Tonini perguntou, mas e a questão da obsessão, não existe? Existe, sem dúvida. Existem companheiros que permanecem aprisionados aos seus perseguidores espirituais por meio de intensa hipnose. Muitos deles, embora presentes à reunião, sofrem influenciação espiritual negativa à distância, visto que seus agressores não conseguem entrar aqui. Estavam naquela turminha escurinha que ficou lá do outro lado da rua, eles não conseguem entrar, porque a barreira vibratória não deixa. Porém, de lá ele tem uns fiozinhos, que nem aquele joguinho de criança que fica lá mexendo, joga, como é que chama? Vocês sabem, videogame. Vocês ficam jogando com a gente, agora dorme. Aí o cara dorme. Agora acorda que ele vai chamar sua atenção, acorda. Aí ele abre o olho,
Ufa, escapei do André. Por causa da indisciplina mental, ou por causa da obsessão, ou por causa das duas coisas. Aí vocês estão vendo que tanto esse coitado desse homem está aqui quase embarcando, quanto aquela mulher que está assim, com o olhinho fechado, assim, atrás dele ali, ó. Também já está indo embora para o outro lado. Agora, dá uma olhadinha o fio que está saindo, que está indo lá para fora, ó. É o fio vibratório de comando das entidades que estão induzindo a pessoa. Então o cara está lá fora, está falando assim, você está com sono, você acabou de almoçar, agora é de descansar um pouquinho, dá uma dormidinha, dorme aí, não vai acontecer nada, vai, descansa, relaxa. E aí vai o negócio indo, a pessoa se entrega àquilo que não será bom que ela fique sabendo, segundo os seus obsessores. Então, eles criam obstáculos a que o encarnado se renove, a que ele entenda o que é importante ele saber. Porque se ele está dormindo, esperando a hora de chegar na sala de passe, o principal ele não aprendeu, que é como se defender para não se deixar levar. E o resto ele vai ficar esperando que Deus faça. É muito fácil, né? Você vai ficar sempre na dependência daqueles que não tem como fazer você ser diferente, a não ser que você queira. Então você vê aqui que essas são atitudes muito comuns que nós encontramos na casa espírita. Agora dá uma olhada no próximo slide. Durante a fala, você vê lá embaixo o auditório, ó, as pessoas vestidas com roupas coloridas. Mas vocês estão vendo aqui em cima, à esquerda, existe uma arquibancada de entidades, aquelas que puderam ser trazidas lá da rua, ou que acompanharam os encarnados que estão ali, ó, ouvindo também. Mas além de ouvirem, como elas já estão do lado de lá, elas conseguem ver na tela o que o orador está falando. Veja atrás do orador, na parede, projetada a cena em que ele está se referindo a Jesus. Todos os que estão ali, no plano espiritual, estão vendo esta cena. Então é alguma coisa que se descreve com a voz, mas que eles também assistem com o olhar. Eles estão vendo a referência que o orador está fazendo àquela cena. Então, para eles é muito mais tocante. Agora, pulando um slide, nós vamos para um slide muito bonito também, que é o que ele conta nessa cena. Em algumas instituições religiosas, em algumas casas espíritas, nós já tivemos isto aqui, não temos mais. A pessoa chega lá e põe o nome de alguém que ela quer que a instituição possa orar por ela. Escreve o nome lá no livro para mim, põe o nome lá. Então, na entrada do salão, fica geralmente um livro que quem quiser pôr o nome, põe. Aí, enquanto as pessoas estão ouvindo, um espírito responsável, ele vai ao livro, você vê duas cenas aí, ó. A primeira de longa distância, ele está passando um aparelho, como se fosse um laptop, em cima daquele livro. Tem um monte de nome escrito, porém só tem um nome que ficou amarelo. Do lado direito você vê ampliada a cena. Lá está o livro embaixo, o aparelho e o nome escrito em amarelo, que surgiu no aparelho. Ou seja, este nome é de alguém que a pessoa que escreveu demonstra que aquela pessoa tem muita necessidade mesmo. E do lado direito da foto, do laptop, você vê a imagem de uma mulher. Pô, mas está escrito lá Antônio R. de S. Mas quem está do lado é uma mulher. Quem que é essa mulher? Não é o Antônio. Essa mulher foi a mulher que pôs o nome e que está naquela noite sentada no salão. Foi essa mulher que escreveu no livro o nome daquela pessoa. Aí então, os espíritos responsáveis para ver o que está acontecendo vão até o salão, justamente procurando aquela mulher que está retratada no aparelho. E encontram a mulher sentada ali. Ali está. É a mãe do Antônio. O Antônio foi abandonado pela esposa. A esposa largou-o com 2 crianças. Ele está sozinho em casa, ele está abandonado afetivamente, ele está em depressão. E ele está pensando em tirar a sua vida.
Ela é a mãe, ela não conseguiu levá-lo ao centro espírita, mas ela estava no salão e tinha deixado o nome dele lá. Mas eu vou num centro que não tem esse negócio de pôr o nome. E você, por que você não pensa? Porque se eles têm um aparelho e sabem quem você está pedindo, o seu pensamento gera o nome ou a imagem da pessoa, eles vão ver quem é a pessoa e vão atrás de ajudar a pessoa. É o mesmo mecanismo. Portanto, como aqui na nossa casa, às vezes vinha gente que trazia 5 folhas que ela ficou escrevendo em casa com o nome de 300 pessoas, que ela não conhecia ninguém, e punha aqui para a gente rezar. Quer ver, você traz 5 folhas de sulfite com um monte de nome escrito, você não conhece nem 3 das pessoas que você pôs lá, para que você vai dar essa trabalheira para os espíritos? Você acha que só porque pôs o nome ali, então traz a lista telefônica inteira e põe lá. Não precisa nem ter o trabalho de escrever, já está tudo impresso. Não é esse o sentido. O sentido é de você pensar na pessoa que está precisando e você orar por ela. Não é jogar um pedaço de papel, põe aí para rezar. Não, peraí, isso aqui não é padaria que faz 500 fornadas de pão só porque tem farinha. Você precisa saber por que você está pensando na pessoa. Por que você vai orar por ela? Qual é a sua ligação que ela melhore? E aí então, eles vão até a casa desse rapaz e ajudam a trazer entidades que estão deprimindo, ajudam a dar força, ajudam a dar ânimo para que ele possa dormir na noite, conversarem com ele, para ele se sentir fortalecido. Por fim, nós vamos ver a parte logo a seguir, antes de a gente ir para a sala de passe, é bom saber o que vai acontecer lá. Aí chega o momento das pessoas que ouviram a palestra serem dirigidas ao passe magnético. Vocês vão ver que para cada pessoa que está sentada como paciente, existe um passista, que está na frente dele. E atrás do passista, vocês estão vendo um monte de entidade transparente, são os espíritos, que estão transferindo ao passista energia para que junto com a do passista, possa isso chegar na pessoa que está sentada. Não é só o passista que dá a energia dele. Aliás, às vezes a energia dele é a mais fraca desse sistema. Isso vem, se você perceber, você vai ver no canto à esquerda, está bem mais nítido, o espírito está recebendo um facho de luz que vem do alto. Pode ver, lá na esquerda, atrás daquele senhor careca, aquele senhor lá, o Gaspar, que está lá, o nosso Gaspar, ele está lá, ó, primeiro que aplica a passe, está de palitozinho do escoteiro. Onde está aquele homem com aquele que estava pensando nos negócios dele? Ó? Atrás daquele homem tem um espírito que tem um facho de luz que vem lá de cima, dá para ver, ó. Bem lá no alto da cabecinha dele, o espírito recebe uma força superior, de entidades superiores que estão cuidando do trabalho daquela instituição. O espírito recebe, depois passa para o médium passista, e o médium passista junta com as suas energias de amor e aplica, transfere para o encarnado que está sentado. Só que no caso desse homem, o que ele está pensando? No negócio. Ele está vendendo um apartamento, um terreno, ele está pensando no negócio, ele não está interessado no que ele foi buscar. Ele não está receptivo. Então ele vai receber um monte de energia boa e ela não vai penetrar nele, porque ele não está aberto para ela. Aí você vê que tem aquele rapaz barbudo lá, que está também sendo atendido, mas você vê que a moça de vermelho, que está diante daquela que está sentada, tem uma segunda moça sentada em cima dela, tá vendo? Tem uma duplicata da moça que está sentada, é a terceira da esquerda para a direita, na médium passista de vermelho, tá vendo? A moça está com uma blusa marrom, tem uma outra carinha dela igualzinha em cima. Sabe o que é isso? É você. Você que está aqui hoje, você é um segundo corpo. Quando vai dormir, o seu corpo, na hora de dormir, fica na cama dormindo. E o que sai dele é aquela outra forma, que é a sua cara, igualzinha, que vai para o plano espiritual. Quando você está se sintonizando com a ajuda dos espíritos, a hora que você se senta para receber o tratamento ou o passe, muitas vezes os espíritos ajudam você a se deslocar um pouco do corpo físico. Você recebe a energia abundante no perispírito, que é o chamado perispírito, que está ali, está vendo? Tá até sai um cordão, um fio de luz que liga a mente do perispírito, que está em cima, à cabeça da moça que está na cadeira.
é aquela luz ali, ó, um raio assim que sai, um halo. É a ação vibratória que está atuando no perispírito da moça. E com o passar dos dias, os benefícios que ela recebeu no campo vibratório vão chegar nos órgãos físicos. E aqui no fim temos uma grávida que também está recebendo o mesmo tipo de atendimento do plano espiritual e do plano físico. Tudo isso para que você se sente aqui, depois saia daqui e fale assim, não ajudou nada. Deus não gosta de mim. Ninguém me ajuda. Você só vai entender a ajuda divina quando você enxergá-la desta forma. E entender como você é importante. Pode acender a luz? Nós vamos terminar aqui essa demonstração, esse cineminha. Você só vai entender como você é importante para Deus quando você entende o funcionamento das leis. Deixa eu acender aqui. Obrigado. E se uma coisa você nunca vai poder se queixar é que você está sozinho. Que não tem ninguém te ajudando. E uma coisa que você vai ter que questionar daqui para frente é, o que você está fazendo por você mesmo? Como você está reagindo? Nós temos a notícia de uma pessoa que estava com câncer no hospital, tem 80 anos. Pediram para que a gente orasse. Nós oramos, fizemos vibração, pedimos a Deus. Essa pessoa saiu do hospital. Está com câncer ainda, não sarou do câncer, mas teve uma melhora tão grande que os médicos deram alta para ela. Aí ela foi para casa, o que ela começou a fazer? Voltar a fazer o que ela fazia, beber uísque. Está fazendo quimioterapia porque está com câncer, sabe que não vai durar muito, mas ao invés de ela se esforçar para ela combater um vício, para combater uma inclinação e para ela ter um fim de vida menos ruim, ainda mais por causa da quimioterapia, agora que eu saí do hospital, já que eu vou morrer mesmo, eu vou fazer o que eu gosto, tomar uísque. Você vê que não adiantou. Se a pessoa não se ajuda, não adianta a ajuda de Deus. Ela vai se enterrar do mesmo jeito. Mas é que ela já tem câncer. Não, tudo bem, ela vai ter câncer. Mas a qualidade de vida que Deus está concedendo para ela poder estar com a família, para ela poder ver as pessoas que ela ama, para ela poder desfrutar de coisas boas para ela e começar a se despoluir do vício, ela não está fazendo. Ela acha que viver é encher a cara. Daí vem Jesus e diz, vai e não tornes a pecar para coisa pior não te acontecer. Recebe ajuda, sai do hospital, volta para casa, volta para a família e continua sendo a mesma coisa. O que se espera na fala do Cristo? Aquilo que a lei do universo nos ensina. Quanto maior fica a sua dívida, maior é a cobrança, mais pesada é a consequência. Então, às vezes, a pessoa está doente, porque a doença já é o remédio para ela. Mas ela pede, suplica, pede de joelho, eu vou melhorar, eu prometo. Então o mundo espiritual acredita a ela um pouco mais. Ela já deve, ela está devendo. Mas eles fazem um empréstimo. Tá bom, toma, leva um pouco mais, mas vê se com esse dinheiro você se reergue. Ela faz o que com o dinheiro? Compra uma passagem de avião e vai descansar lá nas Bahamas. Vai torrar o dinheiro, tomar mojito, bebida alcoólica, dançar com as moças sem roupa lá, porque ela vai descansar agora. Então, coisa pior vai te acontecer, porque agora a sua dívida é maior do que era antes. Quando você entende o funcionamento das coisas, você sabe como se ajudar. Pense nisso, porque nós só mostramos um pedacinho de tantas outras coisas que existem. Mas existem programas nossos mesmo, das obras de André Luiz, das obras do Humberto de Campos, que nós já fizemos, estão disponíveis aí para quem quiser assistir, que vai mostrar ainda muitas outras coisas para a gente não ter tantas dúvidas assim. Não se esqueçam, Deus não quer que você sofra. O grande obstáculo para Deus é justamente você querer sofrer. Para isso Ele não pode fazer nada. Porque Ele nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio e respeita nossas escolhas. E nós vamos aprender com o sofrimento. Até que chega a hora e fala, Senhor, desculpa, eu não aguento mais a mim mesmo. Me ajuda, não quero mais ser esse cara que eu sou. É a dor que faz isso. Quando o amor não faz, a dor acorda. Pensem nisso.
Muita paz.